Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar aí continuidade à nossa programação, né, da semana, trazendo aqui os debates relevantes e importantes que precisam ser feitos aí pela classe trabalhadora e também para os setores populares da sociedade. E, né, nessa parte de tarde desta terça-feira, né? Eu ia falar quarta, mas não é terça. Estou aqui com a Suelen, ela que é do Jardim União, da Zona Sul de São Paulo, minha querida São Paulo, né? E a gente vai falar aí um pouquinho aí dos problemas aí da região dela, né? As lutas e tudo mais. Tudo bem, Suelen? Antes da gente começar, por favor, se presente. Oi, minha gente. Prazer, Suelen. Extremo sul de São Paulo, hein? Tô falando de tão distante. Estamos a umas 3 horinhas do centro de São Paulo, ou seja, a periferia da periferia, hein? Bom, eu sou moradora do Jardim da União, que é uma ocupação fundada em 2013. Vocês já sabem o governo que era nesse período, né? 2013. E tem muita contradição para eu contar aqui para vocês. Então, bora trocar uma ideia e ver o que vai dar. Maravilha, né? Já gostei, já que já está no ânimo já para fazer a conversa, né? Tomando aí o seu milkshake. Enfim, justo. Enfim, eu queria que você começasse aí a contar para a gente aí quais que são os problemas, os desafios aí da ocupação aí da extremo sul de São Paulo. Bom, o que acontece? O Jardim da União foi fundado a partir da necessidade, né? A gente sabe que a maioria das ocupações, né, principalmente a ocupação por movimento organizado, tem 2 tipos de ocupação, né? A ocupação que é feita por movimento organizado e a ocupação de arrimo. Né? A ocupação de movimento é que junta um pessoal diante da necessidade de várias famílias e bora ocupar uma terra improdutiva, que é o caso do Jardim da União. E a ocupação de arrimo são aquelas ocupações, né, que vai normalmente, né, que vai invadindo a mata, desmatando, construindo, vai chamando o primo, o parente, quem está no aluguel, um vai chamando o outro, vai formando ali a ocupação de arrimo. O Jardim da União, ele foi fundado em 2013, como eu disse, e veio a partir de um despejo muito violento na região do Itajaí, que é uma região bem próxima aqui da gente. E diante a necessidade dos moradores, foi fundado o Jardim da União, dia 12 de outubro de 2013. Inclusive, vale lembrar que anualmente, desde então, a gente faz a festa da ocupação. E para cada ano de comemoração, de vitória, de cada ano naquela terra, a gente aumenta 1 metro de bolo. Então, ano passado, a gente fez 8 anos para 8 metros de bolo. E aí, esse ano, quem estiver assistindo aí está convidado, por favor, compareça. Ajuda a fazer o bolo também, porque a gente faz tudo na base da doação. E vai bombar essa festa desse ano, hein? 12 de outubro de 2013. 2013 foi a fundação. E aí, esse ano, 12 de outubro, não se esqueçam, hein? Por favor. E aí, cara, olha, agora a ocupação já está num processo bem avançado, assim, de organização, né? Então, a gente, de fato, saiu da lona e foi para o luxo. Digo isso porque a gente passou um tempo morando na lona e acho que, sei lá, acho que foi uma das experiências mais loucas, assim, que eu já vivi na minha vida e que eu já presenciei pessoas vivendo. Morar na lona não é fácil, né? Então, choveu, você precisa ficar em pé, se tá calor, é um calor infernal e simplesmente você perde todas as suas coisas, né? Porque não tem como. Só que a necessidade faz isso, né? Então, a gente sabe que existe um grande problema e um grande déficit habitacional no Brasil e reflete nisso, né? Reflete nas periferias, no aumento das ocupações, porque não existe planejamento, não existe política pública habitacional para a gente, né? O que tem não comporta, não funciona. E aí, a gente saiu da lona, foi para o Madeirite, passamos por mais de 5 despejos desde 2013, despejos assim da gente lutar muito assim na justiça, de invadir o CDHU. Você tem noção do que é isso? Tipo, a proporção disso? Tô contando a história rapidinho, depois eu chego nos problemas, tá? Na verdade, eu tô contando a história que já é muito problemática, mas a gente vai chegar lá.
E o que aconteceu? A gente passou por muitos despejos. Em 2015, a gente passou por um despejo mais drástico, assim, que ordens de despejo, né? Que a gente teve que tomar uma medida drástica, porque a gente tentava fazer reunião, tentava pedir reunião, explicar a nossa situação, a gente não conseguia. Então, a gente simplesmente invadiu o CDHU. Tudo bem, então, se você não quer liberar terra para a gente morar, famílias que precisam, então a gente vai morar onde vocês estão morando, onde vocês trabalham. E a gente foi para o CDHU e com mesa, geladeira, fogão, criança, cachorro, gato, e a gente ocupou o CDHU. Dê um Google aí, quem quiser conhecer um pouco mais dessa história, que foi muito, muito louca. Tá, isso é uma grande dificuldade, né? Tô no trabalho, gente. Vou fazer o quê? A vida do proletariado é difícil. A minha chefe tá bem aqui, ó. Me olhando, tomando milkshake. Tô real aqui, ó. Maravilhosa. Viu? Maravilhosa. Me pegou no pulo. Me pegou no pulo. Agora já foi. Já foi. Me pegou no pulo a chefe, hein, gente? Olha, a vida do proletariado não é fácil. Quer usar o espaço do serviço para dar entrevista. Que lute, né? Até perdi o fio da meada agora. Meu Deus do céu. Tava falando de agora travou também. CDHU. Isso, Isso, menino, babado. Então, aí, beleza. Invadimos o CDHU e aí, a partir disso, as coisas começaram a melhorar um pouco, porque quando a gente não consegue dialogar, quando eu estou falando de política pública, quando eu estou falando de... Quando a gente não consegue conversar com o Estado, com o governo, com a subprefeitura, com a prefeitura, quando a gente não tem diálogo, que normalmente é o que sempre acontece, a alternativa que a gente tem é pressionar, é ir para cima. E a gente aprendeu isso desde cedo. Porque se não tem diálogo, se você não quer conversar comigo para algo que me aflige, como uma questão da moradia, cara, a gente precisa correr atrás. E foi a alternativa que a gente encontrou. Depois disso, as coisas ficaram mais... A gente foi conseguindo levar as coisas com mais tranquilidade, porque foi quebrada a ordem de despejo, a gente recebeu outras depois, mas a gente conseguiu quebrar todas elas, com todo o apoio jurídico do Movimento Luta Popular, que é um movimento que atua até hoje, né, dentro da ocupação, e que dá um suporte muito grande, assim, para a gente, enquanto associação de moradores. E é muito louco pensar que, depois que aconteceu isso, em 2015, foi em 2015 mesmo, final de 2015 para 2016, a gente decidiu fincar o pé. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tinha duas alternativas. Ou a gente lutava para ir para o predinho do CDHU, que é o padrão, né? Entrar na fila e espera aí sair alguma coisa em algum lugar e vamos para lá. Ou a gente luta pela regularização fundiária da onde a gente está. Né? Então, são 600 famílias, já teve tempo que tinha 3.000 famílias, e é isso, né? Conforme vão vindo os despejos, as ocupações vão reduzindo ou aumentando, né? Depende da situação, depende do momento. Mas nesse momento a gente tem em torno de 600 famílias. E é muito doido, porque a gente, em 2015, assim que a gente quebrou a ordem de despejo, a gente decidiu fincar o pé. Foi unânime, você não está entendendo. A gente fez uma assembleia com todos os moradores, chamamos todas as famílias, e aí a gente decidiu em conjunto, né? E aí, beleza, o que a gente vai fazer? Vamos para a fila do CDHU ou bora lutar por essa terra aqui? Foi unânime, todo mundo decidiu que a gente tinha que lutar por aquela terra, e a gente vem fazendo isso até esse minuto, dia após dia. E é muita luta, é uma caminhada muito difícil, muito extensa. E a gente passou... Eu sempre gosto de contar isso, porque eu acho que é muito grandioso. Às vezes eu fico pensando assim, eu falo, mano do céu, eu faço parte de uma organização que construiu um bairro. A gente construiu um bairro. Por quê? Em 2015, a gente decidiu regularizar toda a nossa situação de associação de moradores e a gente passou 2 anos arrecadando R$20 por cada família, para que a gente pudesse fazer a auto-urbanização do nosso bairro. Ou seja, a gente fez tudo aquilo que a prefeitura deveria ter feito, tudo aquilo que o Estado deveria ter feito e não fez. Jardim da União é a representação viva do que a União dos Trabalhadores pode fazer. Isso é muito importante, isso é muito grandioso. E aonde eu puder contar essa história, gente, eu vou falar, porque é muito incrível. Então, a gente passou 2 anos arrecadando R$20 por família, para que a gente pudesse contratar assessoria técnica,
para fazer o mapa, né, o planejamento do bairro, e com a seguinte linha, de que tudo ia ser discutido junto com os moradores, né, que não seria só a associação que iria decidir que iria ser feito. Eu, enquanto trabalhadora, eu gostaria de opinar no transporte público, opinar nas políticas públicas que são feitas, opinar em absolutamente tudo. E isso é cortado da gente, porque a gente não tem acesso. A gente não pode fazer isso enquanto cidadão, enquanto trabalhador. E no Jardim da União a gente conseguiu fazer isso. Então a gente contratou a assessoria técnica PA Biru, que são incríveis, vocês não estão entendendo. Eles são top. E eles fizeram algumas oficinas, assim, algumas não, várias oficinas. Se eu estiver falando demais, aí você me corta, viu? Porque, ixi, meu amigo, meu Deus do céu. Vamos lá. A gente contratou a assessoria técnica, né, para fazer o levantamento de dados. Então, eles fizeram uma oficina, várias oficinas com vários moradores, vários grupos de moradores, para ouvir a opinião dessas pessoas. Então, cada morador teve a oportunidade de opinar. Aonde gostaria que tivesse uma praça, aonde seria a rua principal, tudo, absolutamente tudo. Então, a gente fez esse primeiro processo, né? Fizemos um mapeamento, e aí depois a gente começou a fazer o corre para encontrar pessoas, profissionais habilitados para fazer tudo aquilo que estava no papel. Então, a gente precisava tirar do papel e colocar em prática a nossa auto-urbanização. Eu não sei se o Jardim da União é a primeira ocupação a fazer uma auto-urbanização. Talvez não, mas no Extremo Sul, eu acho que sim. Então, isso tem que ser muito valorizado. Aí a gente encontrou um grande problema, que é financeiro, né? Você não consegue fazer uma coisa tão grandiosa se você não tiver... Porque isso é papel do Estado fazer. Então, só uma empreiteira para conseguir fazer isso. E, mais uma vez, a gente conseguiu fazer sem ajuda de ninguém. Sem amarração política com ninguém. Sem pedir nada para ninguém. Nós mesmos fizemos a auto-urbanização do Jardim da União. Então, imagina, o que é você... São 83 mil metros quadrados do Jardim da União. Tipo, é muito grande. Claro que tem lugares maiores, né, gente? Mas, assim, é grande. E aí, a gente... Imagina só, todo mundo morando no barraco de madeira, porque até então todo mundo morava no barraco de madeira, a gente decidiu fazer de alvenaria só depois da auto-urbanização. Imagina o que é remover tirar a viela, colocar como rua padrão, tirar a família de um lugar e colocar em outro. Inclusive, as pessoas podiam escolher onde queriam morar, né? Em qual lote que elas iam morar. Cada família ficou com 90 metros quadrados de lote. E isso é muito bom, muito positivo, porque tinha família que morava num lote muito grande e família que morava num lote muito pequeno. E aí a gente conseguiu fazer a divisão certinha para que todo mundo morasse por igual, sabe? Então, a gente conseguiu fazer isso, conseguiu encontrar profissionais habilitados dentro da ocupação. Então, para quem passa ali pelo Jardim da União e acha que é todo mundo vagabundo, tá muito errado, meu amigo, mas tá errado. Precisa mudar esse conceito. Porque a gente encontrou profissionais dentro da ocupação. Profissional que fazia topografia, profissional que manja dos maquinários, sabe, trator, caminhão e etc. Então, tudo isso a gente fez por nossa conta, toda essa movimentação. Jardim da União é um bairro projetado. Por isso que eu sempre falo que foi da lona ao luxo, porque a gente mudou totalmente. E aí agora, assim, conforme essas coisas vão acontecendo, vai perdendo a característica de ocupação e virando bairro comum. Então, as necessidades vão mudando. Quando a gente chegou na ocupação, a nossa maior necessidade era a água. Então, a gente tinha que sair da ocupação, descer uns 10 minutos com balde, enfim, com tudo que a gente tivesse em mãos para pegar água na mina d'água, que era uma mina d'água que tem ainda, né, próximo ali de onde a gente mora. Então, as necessidades vão mudando. Antes, a preocupação era a água, e aí, agora, por exemplo, a nossa preocupação é como que a gente faz uma abordagem com a juventude da ocupação? Aonde que eu arrumo um curso profissionalizante? Então, as coisas vão mudando, a dinâmica, as necessidades vão mudando junto com a evolução do bairro. Então, a gente passou pelo processo de fazer uma auto-urbanização, que a gente conseguiu fazer. Agora nós estamos recebendo a pavimentação das ruas, né, que é o asfaltamento, calçada e etc. das ruas. E as necessidades vão mudando, né? Então, tipo, agora a gente
passa por um momento de que a gente fez um planejamento, né, enquanto associação, moradores e tal, e a gente notou que a gente tem um problema, assim, muito, muito, muito grave com a juventude, com as mulheres. Então, os problemas vão mudando. Antes a gente tinha problema com a água, com a energia, que era tudo no gato, com a violência dentro da própria ocupação. Então, tudo isso a gente foi criando coisas para ir remediando, né? Não solucionando, talvez, todos os problemas, porque tem coisa que leva muito tempo para resolver. Mas a gente foi remediando. E aí, agora a gente se depara com outras problemáticas, né? Que parece que é mais difícil conseguir ajuda, porque você chega num ponto que não tem braço suficiente, sabe? E que aí a alternativa que você tem é buscar o Estado. E essa parte é sempre a mais difícil. Quando você deixa de olhar para dentro e as necessidades que você tem, você poderia suprir lá com um grupo de moradores para resolver determinado problema, quando você não tem mais essa preocupação e que você começa a se preocupar com coisas mais grandiosas, e aí que obrigatoriamente você tem que buscar o Estado para isso, aí chega a dar um desânimo, dá até preguiça. Porque para conseguir uma reunião é uma burocracia, para conversar com alguém é muito difícil, então todos os acessos são cortados, o que fica mais difícil ainda para a gente. Falei pra caramba, né? Desculpa. Não, tudo bem, tudo bem. Ô, Suelen, uma coisa que me chamou a atenção aqui, né, quando eu fui para São Paulo na semana passada, né, foi um alto índice de aumento de moradores de rua, né, moradores de situação de rua, assim, é um negócio que eu fiquei em alguns momentos assustado, porque assim aumentou, parece que drasticamente, né? Antes da pandemia. Eu queria que você falasse assim, qual que é a importância aí das ocupações frente a esse cenário tenebroso e triste, né, que a cidade, acho que não somente a cidade de São Paulo, o país está passando. Olha, eu acho que só não observou isso quem é muito, muito, muito mente fechada para as coisas, meu, porque é lamentável. De 2019, ó, no final de 2019, a gente tinha um número de moradores dentro da ocupação. Em 2020, assim que começou a pandemia, a gente começou a receber muitas pessoas dentro da ocupação pedindo moradia. Então, pessoas que assim, chegavam lá com tudo, móveis, com a casa, assim, tipo, eu acabei de ser despejado, eu não tenho para onde ir, me ajuda. O que eu preciso fazer para conseguir uma terra aqui, para conseguir uma casa aqui? Pode ser só um cômodo, mas alguém me ajuda, por favor? A gente recebeu muitas, assim, muitas famílias nessa situação. E isso nada mais é do que o reflexo de uma política pública falida, já muito antiga, né, de vários governos aí atrás, e o aprofundamento de toda a crise por conta da pandemia, que também foi um descaso completo desde o começo, e até agora. Então, as ocupações, elas têm um papel fundamental de acolhimento dessas pessoas, porque quando você não tem alternativa, você não tem opção, o que resta é isso, é ocupar uma terra. Porque você vai fazer o quê? Se você não tem política pública que vai me ajudar, não tem projeto habitacional, não tem política pública habitacional, não tem nada, não tem suporte, você não tem uma renda, não tem de onde tirar. Como que paga o aluguel desempregado? Então, é um efeito dominó, assim, muito louco, porque o cara tá numa situação de vida razoável, que ele considera razoável, né, trabalhando ali no seu trampinho, de boa, conseguindo manter a sua família com muita dificuldade, conseguindo bancar o aluguel, e em algum momento ele perde esse emprego, por consequência perde toda a renda, e por consequência também não consegue nenhum auxílio de governo, estado, de nada. Então, o que resta ou vou buscar um parente, que também não deixa de ser uma ocupação, que você vai para a casa de alguém, ou você busca, de fato, uma ocupação de terra. Então, assim, as ocupações, assim como o número de moradores, de pessoas em situação de rua, né? Gosto de falar de morador de rua, porque ninguém mora na rua. Rua não é morada de ninguém. Então, as pessoas em situação de rua, assim como teve esse aumento, né? Teve uma explosão de ocupações. Muitas ocupações. A gente, no Jardim da União, por exemplo, em várias outras ocupações, viu? Estou falando isso, mas vários outros lugares.
Travou aí, eu tô doida. Ah, tá bom, pode continuar falando. Tem uma travada agora. Que pena. Mas pode continuar falando que eu te escuto. Pronto, voltou. Nossa, travou muito, né? Gente, caiu completamente. Tá muito ruim. Será que é a minha internet? Provável, Não, gente. não, pode continuar Muito falando. provável. Tenham paciência, porque a vida é assim. Não sei o que fazer. Mas então, eu já troquei a internet do meu celular, já coloquei a internet aqui de serviço, mas tá ruim, tá ruim. A vida é assim. E assim como teve um aumento, né, no número de pessoas em situação de rua, também teve um aumento das ocupações, né? Uma coisa vai refletindo na outra, né? Você tem um aumento do desemprego, por consequência, um aumento de pessoas em situação de rua, e por consequência, explodiu muitas ocupações. O Jardim da União, ocupações, contados assim por outras organizações, pelos próprios moradores, para a gente ajudar. Então, por várias vezes, durante a pandemia e até agora, toda vez que a gente faz um corre de doação, de alguma coisa do tipo, a gente sempre deixa uma demanda para outros bairros, né? Então, só no entorno ali do Jardim da União, toda vez que a gente arrecada alguma coisa, a gente sempre tenta direcionar. Claro que a gente atende as nossas famílias, mas tenta direcionar para outros bairros, assim, para outros lugares, porque é uma necessidade em comum. E é muito triste ter isso em comum com outras pessoas, sabe? Então, assim, a ocupação de terra, a ocupação tem um papel fundamental e vai continuar tendo papel fundamental sempre, porque enquanto os governos agirem dessa forma, enquanto não tiver um projeto habitacional digno para atender a população vulnerável, nada vai mudar. Nada vai mudar. Porque existem projetos habitacionais que atendem a população, mas qual população? Porque o projeto Minha Casa Minha Vida não existe mais. O projeto lá verde e amarelo, sei lá do qual, também, gente, pelo amor de Deus. Então, é isso, né? Na falta de opção, o que resta é o... Maravilha. Ô, Suelen, uma coisa que eu acho que precisa ser debatida aí entre as ocupações, né, que eu acredito que seja, né, é a questão, né, de uma possível, agora saindo um pouco aí do Jardim da União e indo mais para a política nacional, é uma possível aliança aí entre Lula e Alckmin, né? Você disse aí que a ocupação aconteceu em 2012, né? Eu queria que você fizesse uma avaliação, né, partindo aí de você que mora de uma ocupação, né, que foi, né, que certamente sofreu represálias aí do governo estadual. Qual que é a sua visão aí dessa aliança? Ó, imagina se tudo o que a gente fez com o Jardim da União, a gente pudesse fazer com o Brasil. A gente construiu um bairro com a opinião dos moradores, com a opinião dos trabalhadores. A gente levantou um bairro projetado. A gente, é claro que tudo tem as suas proporções, mas eu estou tentando exemplificar de que eu não boto fé em governo nenhum. Nenhum. Você sabe por quê? Porque a realidade dos meus pais, por exemplo, da geração dos meus pais, não está sendo muito diferente da minha realidade. E talvez a realidade dos meus filhos também não seja. E pode parecer muito pessimismo da minha parte. Só que eu acho que talvez a gente tenha uma visão, sei lá, muito doida em relação à força que a gente tem enquanto brasileiros, enquanto trabalhadores. A gente tem muito potencial humano para fazer o que a gente quiser. Então eu não entendo por que a gente ainda está vivendo nesse sistema, sabe? E só a gente pode mudar. Porque eu penso assim, a mesa tá farta, certo? A mesa tá muito farta, tá cheia de comida para você comer, para todo mundo comer. Por consequência, a migalha que cai dessa mesa também parece ser boa, mas não deixa de ser migalha. Então, diante disso, para mim, o que vem para a gente, o que vem para a periferia, por exemplo, é migalha. E eu não quero migalha, eu quero muito mais. Eu quero muito mais.
Eu quero opinar na rota do transporte público, eu quero opinar na educação, eu quero opinar em vários sentidos, sem precisar fazer abaixo-assinado, sem precisar ir para a rua, sem precisar protestar. Não quero nada disso, entendeu? Eu quero estar lá. Então, em relação a isso, eu quero do governo que vem aí, provavelmente vem aí, de Lula e Alckmin, deixa eu te contar uma contradição. Eu vou te contar uma contradição, presta bem atenção. Ó, esse final de semana, não sei nem se acho que eu posso falar, não sei. Mas esse final de semana, não, uns 2 finais de semana. Ó, uns 2 finais de semana atrás, presta atenção nesse babado, que é muito forte. Uns 2 finais de semana atrás, a gente recebeu uma visita de um cara do PT, que eu não vou falar o nome. Que eu falei, né, que em 2013, Jardim da União foi fundado a partir de um despejo muito, muito, muito violento, que as famílias ficaram desabrigadas, que a prefeitura levou todas as coisas. Então, tudo isso mediante uma política habitacional de despejo. Não pode ocupar terra, não importa qual a sua necessidade. Não pode ocupar, mas também não vou te dar onde morar. Então, foi dessa época aí. E aí, se liga na contradição. O cara chegou para pedir uma reunião com a gente, pedindo apoio. Você tem noção do que é isso? Era um silêncio absoluto. Por quê? Todo mundo que estava participando dessa reunião sabia muito bem do que se tratava. E, basicamente, era para fazer um conchavo, assim, sabe? Ó, eu vou ajudar vocês nisso, mas vocês vão me ajudar na campanha. Você tem noção da gravidade que é isso? Você tem noção da problemática que tudo isso tem? Agora, não faz nenhum sentido nada disso. Então, assim, eu não acredito que os próximos governos vão fazer diferente. Então, no meu ponto de vista, tá? Eu acho, sinceramente, que todos os levantes que foram feitos, desde quando o Bolsonaro foi eleito, desde esse momento, todos os levantes que foram feitos, eu não vi participação do PT para um fora Bolsonaro. Entendeu? É diferente você ir para um ato e você fazer um comício, e são 2 linhas. Você vai, você faz um comício. Você vai, você chama um fora Bolsonaro. Entendeu? Então, eu sinto que é como se fosse, vamos desgastar o povo, vamos desgastar, e aí vamos canalizar tudo para as eleições. E talvez essa não seja a única saída, sabe? Então, eu acho que não vai mudar grande coisa. Talvez a migalha que caia para a gente seja um pouquinho maior, mas mudança mesmo, não boto fé, não. Eu acho isso, estou falando contra o Suelen, tá? Não estou falando contra a ocupação, nem contra todos os moradores que estão lá. Mas eu acredito isso. Não vai ter muita mudança, não. Ô, Suelen, eu queria que você fizesse uma avaliação prévia, né, da sua opinião sobre o atual governo federal do Bolsonaro. Ai, mas me deixa triste, meu milkshake tá tão bom. Nossa. Olha, gente, esses caras não eram nem para ter entrado. Me diga uma coisa, como é que pode uma pessoa, um cara, ficar 30 anos ocupando um cargo público, não fazendo absolutamente nada? Eu tô falando dele, mas tem vários que seguem a mesma linha. Vários. E assim, eu não sei nem o que falar, sabe por quê? Porque já é tão desgastante, porque você não precisa fazer nenhum estudo aprofundado para ver que esse é dos piores governos que já passaram. Claro, teve a ditadura e tudo mais, mas assim, na atualidade, é o pior governo que a gente já teve. É um governo de descaso, é um governo genocida. Vou começar a falar isso aqui, eu vou começar a chorar. Eu nunca imaginei que na minha vida eu precisasse fazer tanta vaquinha para enterrar gente. Desde quando começou a pandemia, eu acho que eu fiz umas quatro vaquinhas para enterrar pessoas. Isso é muito triste. Isso é muito devastador. Muito. Porque num país, por irresponsabilidade de um governante,
você ter que fazer vaquinha para enterrar essas pessoas, porque nem na hora da morte tem assistência, é lamentável, é triste, é avassalador. E a pessoa que não enxerga isso até hoje, nessa data aqui, até hoje, cara, é mau caráter, é mal desinformado. É mau caráter, gente. Porque não é possível uma coisa dessa. Não é possível. Esses últimos, desde 2020, quando começou a pandemia e tudo isso, eu vi tanta fome, eu vi tanta tristeza, eu vi tanta gente decidindo se ia pagar a conta de luz ou se ia comprar comida para dentro de casa. Eu recebi tantas pessoas na minha porta pedindo ajuda, tantas, que é incontável. É incontável. Mas, para mim, o reflexo desse governo é alguém ter que fazer vaquinha para enterrar os seus. De verdade. Para mim, é isso, entende? Assim como o Jardim da União é a prova viva de que a união dos trabalhadores faz diferença, esse governo atual é a prova viva de que a gente está fazendo vaquinha para enterrar os nossos irmãos. A gente está fazendo vaquinha para enterrar os nossos entes queridos por conta de um governo genocida. Então, assim, é triste. É triste, é lamentável. Mais lamentável ainda é que as organizações tenham canalizado tudo isso para as eleições e não para o impeachment, sabe? Não só do Bolsonaro, viu? De toda a corja, porque é gente pra caramba ali, viu? Envolvido no negócio. Até me esgotei, hein? Mas, certo. Ô, Sueli, outra questão que eu queria perguntar aí para você é como que foi aí para a comunidade passar, né, a fase mais complicada aí da pandemia, pandemia ainda que continua. Você me diz. Tem uma travada aqui. Sueli, tá me escutando? Tô. Você tá me ouvindo? Tô escutando. Pode continuar a falar. Então, eu acho que assim, a gente já vinha passando por muita coisa, né? Porque, sei lá, é muita gente precarizada, sabe? É muita gente vulnerável, assim, muita gente sem ter nada. Então, a gente já vinha passando por momentos difíceis. E quando veio a pandemia, isso só se aprofundou. Então, a gente, enquanto associação, enquanto movimento organizado e tudo mais, a gente tenta fazer muito corre, assim, para conseguir o mínimo, porque as pessoas perderam o emprego, a maioria da ocupação do Jardim da União, a maioria são mulheres, mães solos, ou famílias que são, assim, majoritariamente chefiadas por mulheres, né? E grande parte dessas mulheres são diaristas e tal, e grande parte dos homens são o pessoal que trabalha como marreteiro, né? Trabalha na construção civil. Então, são trabalhos, assim, autônomos, né? E precarizados. Então, assim que veio a pandemia, foi muito triste, porque as pessoas ficaram sem trabalho, por consequência, sem renda nenhuma e passando fome. Então, era isso que estava acontecendo. O gás aumentando mês a mês, as pessoas passaram a cozinhar com fogão a lenha. Nesse mesmo tempo, a gente conseguiu uma vitória, mas a gente foi tipo, uma coisa muito doida, porque no final de 2019 a gente conseguiu a Enel, né, que é energia para as casas. E é doido, porque é uma empresa privatizada, então ela não está preocupada se o cara vai conseguir pagar a conta, se ele vai ter que escolher entre comer ou pagar a conta, né? Ela está preocupada com o lucro. Então, nesse mesmo tempo de pandemia, de perca de emprego, de fome, ainda tinha contas de luz, assim, tipo, absurdas. Então, a gente começou a fazer um corre, assim, muito gigantesco para proteger essas pessoas. Estou falando de proteção, não só de dar comida, assim, mas de proteger, sabe? De orientar. Então, a gente deu um jeito de passar com carro de som nas casas, de rua em rua, né? Falando para ficar em casa, para usar álcool em gel, para se proteger, porque até então a gente não tinha muita informação, então a gente pedia para que todo mundo ficasse em casa.
quem começasse a sentir algum sintoma, alguma coisa, para que imediatamente avisasse a gente, né? Enquanto isso, a gente ia fazendo esse corre interno e um corre externo, né? Que é de conseguir alimento, tudo isso. E no primeiro ano de pandemia, a gente conseguiu muita coisa, muita doação. Então, a gente conseguiu, por exemplo, uma doação grande o suficiente para a gente doar para todas as famílias do Jardim da União e ainda doar boa parte para os indígenas, que a gente tem uma relação muito próxima, né, com os indígenas de Parelheiros. Então, e aí, no meio de tudo isso, a gente, tipo, as famílias passando muita necessidade, a gente conseguiu vacinação, isso daí é inegável, que a gente conseguiu muita coisa. A primeira morte veio, né? Foi da Jo, uma companheira, assim, excepcional, que ajudava a gente muito, 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 muito. Então, ela veio a falecer por conta da Covid, e aí foi a primeira vaquinha que a gente fez para ajudar, né? Nos custos e tudo mais. E aí, depois disso, foi meio que ladeira abaixo, assim, sabe? Porque as pessoas tiveram que voltar a trabalhar, porque não tinha mais o que fazer. As doações caíram completamente. As doações caíram completamente. As pessoas não estavam mais ficando só em casa, igual a gente conseguia manter no começo. Então, a gente teve um grande problema. Agora, nesse último período, a gente está mais ok, assim, porque as pessoas... A gente fez uma campanha bem grande também de vacinação, então a gente sempre manda nos grupos, a gente tem uma relação boa com o pessoal do posto de saúde mais próximo, então a gente consegue sempre verificar as datas e avisando, a gente tem que ir, olha, tá baixo o número de pessoas que estão indo, então vamos lá. Então tudo isso a gente foi fazendo, só que foi um período muito difícil. Muito, 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 muito difícil. Muito. Principalmente por conta do desemprego, né? Porque você tira os meios de trabalho, mas você não oferece renda nenhuma, não tem como sobreviver. Não tem. Foi exatamente isso que aconteceu no Jardim da União. Certo. E, Sueli, agora entrando aí na parte final aí da nossa entrevista, né? Acho que no dia 31 de março, né? Me corrija a data, né? Existe uma ordem que vai liberar os despejos, né? No âmbito nacional. Queria que você contasse aí o que o Jardim da União está fazendo em relação a esse brutal ataque. Olha, a gente está se organizando para fazer um levante. E mesmo que a gente não tivesse em período de pandemia, isso não deveria acontecer. Porque se você tem uma eclosão... Isso só rolou porque, assim, muito desemprego, muita gente sem ter onde morar, e aconteceu aquela explosão de ocupações que a gente conversou agora há pouco. E agora, essa medida que foi feita... Está em tramitação para fazer um levante. Então, assim, isso não pode acontecer nem em momento de pandemia, nem em momento nenhum. Se você não tem política habitacional, se não tem nenhum projeto habitacional, como que você quer manter essas pessoas vivendo no aluguel? Se você não dá emprego. Então, assim, se você não dá alternativa, se você não abre para o diálogo, a alternativa que a gente tem é pressão, é pressionar. E se depender da gente, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. E a gente está se organizando para que isso não... enquanto moradores, enquanto associação de moradores, enquanto movimento organizado, a gente está se organizando, né? É despejo zero, totalmente despejo zero. Não tem a possibilidade disso acontecer. Sueli, antes da ocupação, né, o terreno do Jardim da União era de quem? É mais uma contradição, tá? Ó, veja bem. O terreno do Jardim da União é do CDHU. Olha que contradição. A gente está fazendo daquela terra o uso para o que ela foi prescrita mesmo. É da CDHU, é uma área destinada à moradia, e a gente está fazendo daquela terra o que ela é para ser feita mesmo, moradia, para a gente morar. A gente foi em várias reuniões com o CDHU e
em algumas dessas reuniões, ele sempre falava assim, mas vocês não podem ficar lá porque para lá já tem um projeto. Ok, qual projeto? Qual projeto que você tem para aquela área? E nunca foi apresentado esse projeto. Então, se o Estado não dá um projeto, a gente vai lá e faz. E foi exatamente isso que a gente fez com o Jardim da União. Era um pasto vazio. Não tinha nada. Não tinha uma árvore, não tinha um plantio, não tinha nada. Nada, nada, nada. E era já uma área destinada para moradia. Por isso, quando a gente fala em ocupação de terra, a gente tem que ter muita cautela, porque o movimento organizado ocupa terra improdutiva. Tem muita gente morando na rua, tem muita gente sem casa para morar, tem muita gente sofrendo, pagando aluguel, tirando da boca do filho para pagar aluguel, para conseguir ter um teto. Então, terra improdutiva, ela tem que ser destinada à moradia. Assim, você atende a população vulnerável, sabe? Então, a gente faz daquela terra para o que ela foi prescrita. Não foi prescrita para moradia? Então, é exatamente isso que a gente faz lá. E muito bem feito, viu? Porque a gente gosta daquele território, viu? Nossa Senhora. Nossa. Certo. E quando que eu vou poder comer o bolo lá no dia 12? Ó, começa muito cedo, viu? Se você quiser ir antes para ajudar na organização, todo mundo pode ir, tá? Mas a gente começa a se organizar no mês 9. Então, mês 9 a gente começa a arrecadar ovo, farinha, recheio do bolo, tudo isso. Então, quem estiver assistindo aí, entra nas redes sociais, Jardim da União Oficial, Jardim da União Oficial. Entra lá no Instagram, no Facebook, Associação de Moradores, Ocupação de Jardim da União. Entra lá que vocês vão ver várias fotos, vários vídeos, várias coisas lá que tem lá sobre a nossa festa. Gente, vocês têm noção do que é um bolo de 9 metros? É bolo demais. É bolo demais. Tem gente para comer, viu? Você está convidadíssimo. Quem está assistindo aí também está convidado. A gente faz uma festa bem grandiosa no nosso bairro. E eu realmente espero que você esteja lá. Eu tenho certeza que a gente vai estar de boa em relação à pandemia, todo mundo vacinado aí, terceira, quarta dose, o que for de dose, vamos tomar, porque tem que tomar mesmo. E quando a gente chegar lá, não esqueça, hein? Dia 12 de outubro, tá? Você tem que estar lá. Maravilha, Para cortar o bolo. Maravilha. Ô, Sueli, uma coisa que me chama muita atenção aí nas ocupações, né, é a maneira que elas se organizam em torno das opressões, né, contra a mulher, né, contra negros, LGBTs. Como que funciona aí no Jardim da União? Igual eu falei para você, conforme as coisas vão mudando, conforme o formato da ocupação vai mudando, se tornando bairro e etc., as necessidades também vão mudando. Quando a gente chegou na ocupação, né, era gente, tudo que é canto, tudo que é canto, tudo que é canto, ninguém se conhecia, alguns se conheciam, principalmente os fundadores da ocupação, né, se conheciam, e a gente tinha um problema muito, muito grave com machismo, opressão, tudo isso. Estou falando mais internamente, sabe, dos problemas cotidianos. Então, a gente tinha isso, um problema muito grave. Então, diante disso, foram criados vários projetos, né? Que foi pela Rede Extremo Sul, que foi uma rede que ajudou na fundação do bairro. Então, tinha projeto de mulheres, tinha o projeto da biblioteca comunitária, tinha creche comunitária, na qual eu fiz parte, tinha oficina de costura. Então, quando você cria esse tipo de projeto, você, além de profissionalizar essas pessoas, ou oferecer um momento de lazer que seja, ou dar suporte para as mães irem trabalhar enquanto tem uma creche comunitária para abrigar as crianças, quando você faz esse tipo de coisa, você muda a realidade. Então, assim, eu acho que é um pensamento global e é uma ação local. Né? Então, no Jardim da União, a gente criou vários projetos como esses que atuam politicamente. Ou seja, eu tenho uma oficina de costura, mas eu posso conversar politicamente com essas pessoas que estão lá. Não tem problema, porque tudo é política, no final das contas, certo? Estou falando no bom sentido, tá? Então, o que acontece? A gente criou vários projetos e os projetos foram mudando, né, de acordo com a necessidade do bairro. Então, hoje, a gente tem um projeto de música, né, escola de música, capoeira. A gente está tentando implementar um projeto educacional para os adultos e para as mulheres. Tem encontro de mulheres, então, assim, tem muita coisa que vem acontecendo no Jardim da União que é para suprir essa necessidade. Além dos levantes que a gente participa. Então, assim,
Sempre que tem alguma coisa, em março, todas as datas, a gente sempre procura fazer alguma coisa, e além do cotidiano, né? A gente também sempre tenta atuar de alguma forma, entendeu? Nesse momento, como tá terminando a pavimentação das ruas, então a gente está se reorganizando, porque o bairro está sendo reestruturado de novo, né? Basicamente, com a pavimentação. Então, a gente está para lançar a campanha de construção da sede, que é para conseguir abrigar esses projetos que a gente faz, né? Tem muito projeto e não tem espaço físico, entende? Então, a gente vai fazendo onde dá, sabe? A capoeira, vamos fazer ali. O curso de música, vamos fazer acolá. A horta coletiva, então a gente tem uma horta coletiva lá dentro. Tá rolando ali. Então, assim, tem muita coisa acontecendo, sabe? E tudo isso feito pelos moradores, junto com os moradores, o que é mais importante, né? Maravilha, então, Suelen, estamos aqui chegando no final de mais uma entrevista aí do Mesa de Debates. Quero aí agradecer a sua participação, gostei bastante aí do nosso papo e passo a bola aí para você fazer as considerações finais. Eu falei pra caramba, né, amigo? Um modo de você falar. Mas fazer o quê, né? A ansiedade fala mais alto. Bom, queria agradecer esse espaço. Como eu disse para você, eu acho muito grandioso tudo que a gente fez no Jardim da União. E toda a nossa história, toda a nossa trajetória, ela é reflexo daquilo que eu já disse várias vezes, eu não me canso de repetir, mano, é reflexo de como a União dos Trabalhadores funciona para qualquer coisa que seja. E eu realmente espero que toda a história do Jardim da União sirva de exemplo para as outras comunidades, para as outras quebradas, para a outra favela, para o que for, sabe? Que sirva de exemplo, que é possível fazer, sabe? É possível fazer. Só que enquanto a gente faz, a gente tem que cobrar também, que não vamos ser bonzinho demais, né? Não vamos ser bestalhado, porque a responsabilidade é do Estado. Mas se ele não faz, a gente assume e faz a resposta, só que a gente também sabe cobrar. Então, nessa linha, gente, não vamos aceitar migalha, não. Não parar de aceitar migalha, porque se tá caindo migalha boa, é demais. Então, cobrar certo. E vamos tentar votar certo também. Não dá para olhar só para uma figura e achar que vai ser o salvador da pátria, porque a gente já teve vários salvadores da pátria e nenhum deu certo. Então, vamos pegar a visão do que está rolando. Você não precisa ir muito longe para entender que tem um monte de gente lascada ao seu entorno, sabe? E se você puder fazer a diferença, se quem está assistindo aí puder fazer a diferença no seu bairro, faça. Para uma pessoa, faça. Porque já vai estar fazendo uma mudança muito grande na sua quebrada, na onde você mora e tudo mais. Então, tenta fazer a diferença também, que isso vale muito a pena. E, por fim, sigam as nossas redes sociais aí, acompanhem lá o Jardim da União, tem muita coisa rolando, tem muita novidade. Eu realmente espero que todo mundo vá no aniversário da ocupação, viu? Porque é babado. E aí é isso, muito obrigado. Estaremos lá no aniversário da ocupação. Enfim, então, mais uma vez aí, agradecendo a Suelen, agradecendo a você que estiver nos acompanhando, né? Se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, comentem nessa entrevista, curta essa entrevista, curta outros vídeos, comentem outros vídeos, né? Siga aí as redes do Jorginho da União. Se você quiser passar onde que vocês se encontram, no Instagram, no Facebook, pode falar. No Insta, gente, o Insta tá bombando, hein? Então vocês vão lá. No Instagram é @Jardim da União Oficial. Tá entendendo? Só coloca lá que já vai aparecer na hora. Tem uma foto muito bonita, inclusive. E no Facebook, Associação de Moradores Ocupação Jardim da União. É grande, mas dá tudo certo. Pode entrar lá que é sucesso. Tá bom? É isso. Espero ver vocês aí por aí. Maravilha, então, né, curta a nossa página do Facebook, do podcast Mesa de Debates, de Tudo Um Pouco, e siga a gente no Instagram, Mesa de Debates, né? Então, acho que é isso aí, pessoal, né? Até a próxima. Fui.